Olá, aqui é o Rick Renner e estou aqui com a Denise e com o Joel. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Hoje quero falar sobre o ministério dos anjos, o que os anjos não fazem e o que os anjos fazem. Mas quero começar com uma história sobre um encontro com um anjo na minha vida. Eu tive 3 deles e foram muito significativos. O primeiro que vou contar para vocês está registrado na nossa autobiografia, que se chama Unlikely. Eu realmente detalho o que aconteceu naquele encontro com um anjo. Mas perto do final dos meus anos na universidade, eu estava em um período em que eu orava e jejuava, buscando mesmo a Deus por direção para a próxima fase da minha vida. E um dia eu estava no meu apartamento na universidade, sozinho. Eu estava cansado, então decidi deitar no sofá e tirar um cochilo. Eu estendi a mão, apaguei o abajur e deitei com a cabeça no travesseiro, mas não consegui dormir porque senti uma presença no quarto. Você já sentiu uma presença no cômodo onde você está? Eu senti uma presença, mas não vi ninguém, só que a sensação daquela presença era tão real que sentei e olhei ao redor do quarto para ver se havia alguém comigo. E então, de repente, a cerca de 1 metro de mim, um homem se materializou no quarto, bem na minha frente. Quando digo que ele se materializou, é isso mesmo que quero dizer. Eu vi a forma começar a tomar forma, ficando cada vez mais densa, até que finalmente um homem estava de pé na minha frente. Lembro de olhar para esse homem e pensar, quem é ele? E ele me respondeu. Mas eu nunca abri a boca para fazer uma pergunta, eu só pensei, quem é esse homem? Agora, você pode perguntar, você estava com medo? Não, eu não estava, porque havia uma paz incrível que veio com essa experiência. E eu pensei, quem é esse homem? Ele respondeu, sou um homem vindo da presença do Senhor e percebi que era um anjo inesquecível. Olhando para o rosto dele, especialmente para os olhos dele eram de um azul como eu nunca tinha visto e parecia que eu poderia olhar para os olhos dele para sempre. Havia tanta profundidade e nos olhos dele havia uma serenidade e uma tranquilidade impressionantes. Comecei a me perguntar por que ele está aqui. E ele me respondeu, foi uma comunicação não verbal. Eu pensava algo, ele recebia, ele pensava algo e eu recebia. Foi uma comunicação não verbal e eu pensei, por que ele está aqui? E ele disse, eu vim entregar uma mensagem do trono de Deus. E de repente, ele levantou as mãos na frente dele, quase como se estivesse segurando um pergaminho de algum tipo, mas eu não conseguia vê-lo. Mas imediatamente as palavras de Jesus em João 6:33 vieram à minha mente, que as palavras de Jesus são espírito. E eu entendi que ele estava segurando algum tipo de mensagem espiritual ou texto espiritual entre as mãos. E eu não sabia o que era até sentir como se aquela mensagem saísse das mãos dele, entrasse no meu peito e me preenchesse. E eram as palavras de 1 de Pedro, capítulo 1, onde Pedro escreveu para os crentes que eram peregrinos. Eles estavam viajando sem nenhuma ligação com este mundo. E imediatamente eu entendi que esse anjo tinha me trazido uma mensagem de que eu seria um peregrino na minha vida e que eu viveria minha vida nos confins da terra. Em locais com os quais eu não tinha ligação, isso me foi transmitido instantaneamente. Então ele levantou as mãos novamente e eu entendi que era outro texto espiritual. E saindo das mãos dele, aquelas palavras espirituais entraram em mim. Elas literalmente entraram no meu peito e me preencheram. E eram as palavras de Isaías, capítulo 53, onde a Bíblia fala sobre o Salvador sofredor com foco no sofrimento. E de repente eu entendi que teria uma vida e um ministério itinerantes. Isso me levaria a partes do mundo com as quais eu naturalmente não tinha nenhuma conexão. E eu também entendi que na minha vida eu trabalharia e ministraria para pessoas que tinham algum nível de sofrimento por causa do Evangelho, que tinham sido perseguidas, que tinham sofrido por causa do Evangelho. Essas mensagens simplesmente me preencheram, elas ardiam dentro de mim. E então, de repente, diante desse homem, da presença do Senhor, apareceu um mapa do mundo. Esse mapa preencheu toda a sala, ele ocupou todo o espaço e, de repente, o mapa começou a tremer violentamente, como se alguém o estivesse segurando e sacudindo de um lado para o outro.
Entendi que o anjo se comunicava comigo de forma não verbal e comecei a entender que na minha vida e no meu ministério, primeiro, eu seria levado para partes do mundo onde eu não tinha nenhuma conexão natural e eu teria um ministério itinerante e de peregrinação. Segundo, eu ministraria para pessoas com algum sofrimento em suas vidas. E terceiro, que na minha vida eu veria muitos eventos que abalariam o mundo e meu ministério seria um ministério dos tempos finais. Tudo isso foi comunicado a mim. De repente o mapa desapareceu e o homem se desmaterializou exatamente como ele se materializou. De repente ele começou a desaparecer e sumiu. E eu me vi sentado ereto na beirada do meu sofá, refletindo sobre o que eu tinha acabado de vivenciar. Isso me fez pensar em Zacarias, quando ele entrou no templo para servir e o anjo apareceu para ele. Zacarias ficou maravilhado com o que vivenciava. Mas quando esse homem vindo da presença do Senhor desapareceu, eu fiquei sentado ali na beira do meu sofá, realmente pensando sobre o que eu tinha acabado de vivenciar. Isso foi muito cedo na minha vida, bem quando eu estava terminando meus anos na universidade, orando sobre o meu futuro, sobre o que Deus me chamaria para fazer. E veja o que fizemos com nossas vidas. Deus nos chamou para um ministério itinerante. Vivemos em uma parte do mundo onde naturalmente não tínhamos nenhuma conexão, mas aqui estamos nós. Nós ministramos para muitas pessoas que sofreram por causa da sua fé ao longo dos anos e de fato Deus nos deu um foco no ministério dos tempos finais. Nós vimos eventos que abalaram o mundo e Deus me chamou e me ungiu para ensinar sobre os tempos perigosos em que estamos vivendo agora. Isso é simplesmente incrível, mas eu só queria compartilhar com você essa experiência. Eu tenho outras experiências, mas agora eu quero entrar na palavra e ver o que a Bíblia nos diz sobre o que os anjos não fazem e o que os anjos fazem. Existem coisas que os anjos absolutamente não fazem e existem coisas que os anjos fazem. E tudo isso está registrado no meu livro que se chama A Light in Darkness. E se você não tem uma cópia de A Light in Darkness, esse é um livro que você precisa ter. São as 7 mensagens para as 7 igrejas no livro do Apocalipse. E este livro em particular tem a ver com a mensagem de Cristo para a igreja de Éfeso e para Esmirna e amigos. Esse livro é lindo, Denise, não é um livro lindo? Muito lindo. Joel. Ele é totalmente ilustrado, na verdade, seu toque e seu design estão por todo este livro. Na verdade, eu desenhei cada página. Muitas dessas fotografias são suas. Sim, são. E é um livro lindo. Bem, eu agradeço por isso. Não conheço especialista melhor nas 7 igrejas do Apocalipse que você. Bem, obrigado, Joel, mas eu quero compartilhar com você, começando na página 372, onde falo sobre o papel bíblico dos anjos celestiais. Isso é muito importante para entendermos. Você precisa saber o que os anjos não fazem e você precisa saber o que os anjos fazem. Se você souber o que os anjos fazem, então saberá o que esperar deles em sua vida. E a primeira coisa que quero dizer é que no Novo Testamento os anjos são encarregados de ministrar aos santos. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Sou eu, é a Denise, é o Joel, é você, é qualquer pessoa que foi salva. E de acordo com Hebreus, capítulo 1, versículo 14, eles são enviados como espíritos ministradores para servir aqueles que são herdeiros da salvação. E a palavra ministrar é realmente muito importante porque é uma forma da palavra grega diacônio. E a palavra diacônio é uma palavra que descrevia servos de alto nível que serviam comida em mesas muito elaboradas nas casas dos ricos. Esses não eram servos de baixo nível, mas sim servos que eram ensinados a servir. Eles eram ensinados a como carregar a comida, eram ensinados a agradar com esmero. As pessoas se reuniam ao redor da mesa. E sabe o que é interessante? Essa mesma palavra é usada para descrever Jesus quando ele saiu da sua tentação no deserto. A Bíblia nos diz em Marcos e em Lucas que quando Jesus chegou ao fim do seu período de tentação no deserto, os anjos vieram e o serviram. Essa é a palavra diacônio, e significa que os anjos vieram e o serviram. Literalmente significa que eles trouxeram comida para ele. Se seus pés estavam cansados, eles massagearam seus pés, massagearam seus ombros. Eles o serviram fazendo tudo o que fosse necessário para suprir suas necessidades.
depois que ele passou aqueles 40 dias sendo tentado no deserto, eles vieram e o serviram como servos de alto nível, bem, simplesmente o serviram. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: eles vêm para ministrar ou servir aqueles de nós que são salvos. Essa é uma das funções primárias deles. É interessante nas Escrituras que os anjos nunca ajudam os ímpios nas Escrituras, mas eles trazem julgamento sobre os ímpios. Você nunca encontra um anjo ajudando os ímpios nas Escrituras, mas eles são enviados para ajudar aqueles que são salvos. Então, se você é salvo, e eu acredito que você pode entender isso. Os anjos realmente são enviados para te servir, e quando eles vêm te servir, vão te servir com o mais alto nível de serviço possível. Assim como eles ministraram a Jesus depois do seu tempo de tentação no deserto, o apóstolo Paulo também nos alertou em Colossenses 2,18 para não termos uma fixação por anjos. Por isso não compartilhei minhas experiências com anjos, pois as pessoas frequentemente perdem o foco. Quando entram no assunto dos anjos, ficam obcecadas por anjos, e isso não é novidade. Ao chegar em Colossenses 2,18, vemos que a igreja de Colossos também estava obcecada com o tema dos anjos. Eles estavam falando sobre anjos, estavam desenvolvendo genealogias para anjos, e o apóstolo Paulo disse: parem com essa obsessão por anjos. Meus amigos, se formos nos obcecar com alguma coisa, precisamos nos obcecar com Jesus. Jesus. Ele é maior do que os anjos, e na verdade, nós somos maiores do que os anjos. É por isso que eles nos servem. Mas Paulo nos alertou para não ficarmos fixados ou obcecados com esse assunto de anjos, mas eu quero te dizer que eles são enviados para ministrar a você. Portanto, se você tiver uma experiência ocasional com um anjo, isso não deve surpreender. Mas há outra coisa muito importante que precisamos entender que os anjos não fazem. Os anjos nunca ensinam, nunca repreendem a igreja e nunca corrigem a igreja. Agora, alguém pode dizer, espera. E quanto ao Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, onde Jesus fala ao anjo da igreja de Éfeso, e ao anjo da igreja de Esmirna, e ao anjo da igreja de Pérgamo, e ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Filadélfia e ao anjo da igreja de Laodiceia. E quanto a todos esses versículos onde ele se dirige ao anjo da igreja, bem, a palavra anjo em grego é a palavra ângelos. Ela pode ser traduzida como um anjo celestial, mas a palavra ângelos também significa mensageiro. E quando você chega ao Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, essa palavra ângelos não descreve um anjo celestial real, mas o mensageiro da igreja, ou o líder da igreja, ou o pastor da igreja. Claro, nenhum anjo vai subir ao púlpito da igreja e trazer uma correção. Nenhum anjo vai subir ao púlpito da igreja e pregar um sermão, mas o pastor vai, ele é o mensageiro designado da igreja. Então, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, quando você encontra a palavra anjo, ela está se referindo ao mensageiro da igreja, ou ao líder, ou ao pastor da igreja. Cristo está se dirigindo a essa pessoa. E como seres humanos, é nosso trabalho ouvir a palavra de Deus, refletir sobre ela, processá-la, realmente deixá-la permear nossos corações e então transmiti-la no poder do Espírito Santo. E Deus confiou à liderança espiritual o papel de ensinar, corrigir, repreender. Esse não é o papel dos anjos. E o que é realmente interessante é que, se você estudar a história das seitas e cultos, a maioria deles começou com um anjo que apareceu para ensinar algo. Bem, essa é a primeira pista de que esse não é um anjo de Deus. Um exemplo muito claro seria o mormonismo. O mormonismo nasceu da experiência de Joseph Smith, que disse isso. Um anjo apareceu para ele. E o anjo começou a pregar, e o anjo começou a ensinar, e o anjo começou a explicar em detalhes. Esse é o primeiro sinal de que esse não é um anjo enviado por Deus. Porque nas Escrituras os anjos nunca recebem a função de ensinar, pregar e repreender a igreja. Nunca. Isso é uma coisa que os anjos não fazem agora. Isso é muito importante para você entender, porque há muitas histórias na internet de pessoas que dizem que um anjo apareceu e que um anjo ensinou isso para elas, e que um anjo ensinou aquilo para elas.
Meus amigos, isso é um sinal vermelho, como um alerta estrondoso. Fiquem longe desse ensinamento. Agora, os anjos realmente fazem anúncios, e nós vamos ver isso à medida que continuarmos, mas eles não são professores, eles apenas repetem a mensagem. Os anjos repetem literalmente o que ouviram do trono de Deus. Eles não aparecem para dar sua opinião, eles não aparecem para elaborar algo que processaram. Eles não são pregadores, os anjos só repetem. Eles vêm com uma mensagem muito específica, repetem exatamente o que ouviram da sala do trono de Deus e entregam essa mensagem e nada mais. E quando eles terminam de repetir palavra por palavra o que ouviram, geralmente eles vão embora. E foi isso que aconteceu na minha experiência. Quando o anjo apareceu, ele simplesmente declarou e repetiu a mensagem que deveria me entregar. Ele não parou, não ensinou, não explicou, não respondeu às minhas perguntas. Assim que a mensagem foi entregue, ele se foi. Isso é típico de um anjo do Novo Testamento, mas vamos falar sobre o papel dos anjos. Estão prontos? Estamos prontos. Denise e Joel, muito interessante, tudo bem. A primeira coisa que os anjos fazem é suprir necessidades físicas. E, novamente, estou compartilhando deste livro chamado A Light in Darkness. Vemos em Mateus, capítulo 4, versículo 11, e também em Marcos, versículo 13. Como já disse a vocês, quando Jesus saiu da tentação no deserto, ele estava fisicamente esgotado. Ele não tinha comido, não tinha bebido nada por 40 dias e estava fisicamente esgotado. E a Bíblia nos diz que os anjos vieram e o serviram. Como vimos, servir deriva da palavra grega diakonios. Ela descreve ministros de alto nível, treinados, que fazem com que aqueles que estão sentados à mesa se sintam realmente especiais. Esse é o serviço de mais alto nível e os anjos são enviados para ministrar as necessidades físicas. E o principal exemplo é de Jesus aqui. Jesus está exausto e de repente nos é dito que há feras selvagens ali. Mas além disso, os anjos vêm e ministram a ele, e com base na palavra ministraram, nós realmente entendemos. Eles atenderam à necessidade física dele. Eles podem ter trazido comida, podem ter trazido água, como eu disse, podem ter massageado seus pés, podem ter massageado seus ombros. Eles fizeram algo para atender às necessidades físicas dele porque ele estava muito exausto. Então essa é uma coisa que os anjos fazem, eles aparecem para nos servir, e claro, estou pensando no Antigo Testamento. Quando Elias estava muito exausto, ele estava realmente esgotado. E um anjo apareceu e trouxe pão para ele, trouxe comida do céu, comida celestial que o sustentou. É isso que os anjos realmente fazem. Eles aparecem para suprir necessidades físicas. E isso significa que quando você está em um momento de necessidade e não há mais ninguém para cuidar de você, você tem todo o direito de dizer: Pai, eu preciso que o Senhor envie um anjo para cuidar de mim. Talvez você veja esse anjo, talvez não. Mas, de alguma forma, espíritos ministradores, anjos, vão aparecer e vão suprir suas necessidades físicas. Isso é algo que os anjos fazem. Você está pronto para o número 2? Número 2, os anjos dão força física. Um ótimo exemplo disso é Lucas, capítulo 22, versículo 43. E em Lucas 22, versículo 43, temos Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus esperava que vários de seus discípulos orassem com ele, mas eles continuavam dormindo. E naquele momento, quando Jesus realmente precisava de alguém ao seu lado, a Bíblia diz que um anjo apareceu para ele, fortalecendo-o, e essa palavra fortalecendo significa encher de ânimo, encher de vigor. De repente, aquele anjo simplesmente encheu Jesus de tudo o que ele precisava, e aquele foi um momento muito, muito intenso. Mas anjos apareceram para suprir sua necessidade. Isso me lembra de um momento da minha própria vida, muitos anos atrás, nos primeiros anos em que vivi aqui na antiga União Soviética. Pagávamos mensalmente pela televisão e nosso trabalho exige muitos recursos. Graças a Deus pelos parceiros que ajudam nas despesas. Parceiros, vocês são os heróis que fazem tudo acontecer. Porém, neste momento, nossa renda de parceiros estava muito baixa. E eu não tinha dinheiro para pagar a televisão. E isso significava que nós sairíamos do ar.
Encontrei todas as pessoas das emissoras de TV da Rússia no topo de uma torre em Moscou, no centro. Todos foram receber o pagamento em dinheiro pelo programa de TV, mas eu não tinha nenhum dinheiro em espécie. Não tinha o que dar, nem sabia o que dizer. Eu fiquei tão sobrecarregado de tristeza pensando nas pessoas que não iriam ouvir o ensino bíblico confiável. De repente, nosso programa simplesmente sairia do ar e eles não iriam receber aquele sustento espiritual de que precisavam. E eu fiquei tão cheio de tristeza que me retirei daquela reunião. Desci pelo elevador, caminhei pela rua, passei pela passagem subterrânea, subi do outro lado, perto da Praça Vermelha. Naquela época havia muita construção. Eles estavam se preparando para construir o que chamam de shopping subterrâneo. E eu me encostei em uma construção e apenas olhei para aquele grande buraco. Era o meio do inverno e comecei a chorar. Estava tão frio lá fora que minhas lágrimas começaram a congelar nas minhas bochechas. Já era tarde da noite, mas mesmo assim algumas pessoas passavam e claramente me viam parado ali. Eu estava soluçando e disse ao Senhor: Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa por mim, Senhor. O que vamos fazer? Essas pessoas estão esperando pelo nosso programa. Foi um momento de tanta desesperação para mim. E de repente, assim como lemos em Lucas 22, versículo 33, fui preenchido de entusiasmo, fui preenchido de vigor. Acredito de verdade, mesmo sem ter visto pessoalmente. Eu acredito que assim como um anjo apareceu para Jesus, eu acredito que um anjo apareceu para mim para me fortalecer. E de fato eu fui preenchido com tanta força. Rapidamente me virei, atravessei a passagem subterrânea, subi a rua, usei o elevador e voltei à reunião, dizendo com confiança: não temos o dinheiro hoje, mas vamos conseguir para vocês em breve. Eu realmente acredito que um anjo me encheu de força naquele momento. Isso é simplesmente incrível. Mas em terceiro lugar, os anjos também dão orientação sobrenatural. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estão cheios de anjos que aparecem para oferecer orientação. E um dos exemplos mais famosos está em Mateus, capítulo 2, versículo 13, quando o anjo apareceu para José e o anjo começou a dar instruções a José, que era o pai adotivo de Jesus. E o anjo não apareceu para José apenas uma vez, mas apareceu para José várias vezes, inclusive 2 anos depois. Depois que os magos apareceram, o anjo apareceu novamente para José e disse a ele: levante-se, pegue suas coisas, junte todos os seus pertences e vá para o Egito, pois Herodes quer tirar a vida da criança. E aqui vemos que um anjo deu uma orientação que é simplesmente incrível, e realmente existem momentos em que os anjos nos dão orientação. Vemos isso no Antigo Testamento e também vemos isso no Novo Testamento. Outro exemplo muito poderoso está em Atos, capítulo 8, versículo 26, quando a Bíblia nos conta que Filipe, o evangelista, estava ministrando e de repente apareceu um anjo, e esse anjo o instruiu a ir até uma determinada estrada. Por causa do eunuco etíope, que precisava ouvir o evangelho, e Filipe obedeceu, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu à orientação que lhe foi dada. Outro exemplo está em Atos, capítulo 10. Temos o exemplo de Cornélio, o centurião que estava em sua casa. E de repente, enquanto ele estava orando, um anjo apareceu para ele. E o anjo disse para ele chamar um homem chamado Pedro. E ele chamou Pedro. Ele obedeceu ao anjo, essa foi a instrução que ele recebeu. Pedro veio. E foi então que o evangelho foi pregado aos gentios pela primeira vez e aconteceu o primeiro Pentecostes dos gentios. Em Atos capítulo 10, tudo isso começou porque Cornélio recebeu orientação. Orientação, não é incrível? Incrível. Outro exemplo de um anjo dando orientação está em Atos capítulo 27. Paulo está em um navio no meio de uma grande tempestade no mar. O navio está sendo sacudido por todos os lados. Eles descarregaram a carga, jogaram toda a comida fora, estão fazendo de tudo para salvar suas vidas e Paulo, surpreendentemente, vai dormir. E durante a noite, um anjo do Senhor apareceu para ele. E ouça o que o versículo diz. Está em Atos, capítulo 27, versículos 22 a 24. Paulo disse: E agora vos exorto a ter bom ânimo, pois não haverá perda de vida de nenhum de vocês, mas apenas do navio. Pois nesta noite esteve ao meu lado o anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo.
dizendo: Não temas, Paulo, pois é necessário que sejas apresentado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Essa foi a primeira vez que sabemos que Paulo foi especificamente informado de que compareceria diante de César. Ele recebeu orientação e, quando teve orientação, a fé veio, a confiança veio, a paz veio, ele sabia que tudo ficaria bem. Então aqui temos um exemplo de anjos fornecendo orientação. Então chegamos ao número 4, a quarta coisa que os anjos fazem. Os anjos oferecem proteção e também libertação. O Antigo e o Novo Testamento estão cheios de exemplos de anjos que oferecem proteção e libertação. Somos informados no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livra de todas as suas aflições. Eles vêm para oferecer proteção e libertação. Somos informados no Salmo 91, versículo 11, que Deus dará aos seus anjos ordens a nosso respeito para nos guardar em todos os seus caminhos. E uma das coisas que eles fazem ao nos guardar é oferecer proteção e libertação. E vemos um grande exemplo disso em Atos, capítulo 5, versículos 17 a 20. Quando a Bíblia nos diz que 2 dos apóstolos foram presos e colocados na prisão, bem, esse foi um momento muito sério. Eles foram jogados na prisão. E Atos, capítulo 5, versículos 19 e 20 nos diz: Mas o anjo do Senhor à noite abriu as portas da prisão, tirou-os de lá e disse: Vão, fiquem de pé e falem no templo. E ao povo todas as palavras desta vida. Esse foi um livramento angelical, e com base no que sabemos das Escrituras, você pode esperar que anjos te livrem quando estiver em uma situação difícil. Pense nas pessoas que você conhece que sobreviveram a um acidente de carro trágico. Lembro de Paul Renner, anos atrás, dirigindo rápido nas ruas de Moscou com seu primeiro carro. Quando ele era jovem, ele bateu em uma barreira, o carro ficou completamente amassado, esmagado, parecia uma sanfona. O motor saiu da frente e foi parar nos bancos. Os bancos milagrosamente se soltaram. Então Paulo e seus companheiros de viagem foram jogados para trás. Eles não foram atingidos pelo motor, que agora estava no banco da frente, e saíram daquele carro engatinhando sem um arranhão. Eu realmente acredito que eles foram salvos pelo anjo do Senhor. Talvez você tenha uma experiência assim na sua própria vida. Recentemente, um dos nossos netos caiu. E quando ele caiu, bateu o peito com tanta força que esmagou uma parte da cabeça e acabou com amnésia temporária. Ele não faz ideia de como saiu, de onde estava, para onde foi parar, mas ele terminou no lugar certo. Humanamente falando, ele não sabia onde estava, ele não sabia quem era. Ele não sabia como ir a lugar nenhum, mas chegou onde precisava estar. Nós acreditamos que isso foi proteção e livramento angelical. Então você chega a Atos capítulo 12, onde há outro exemplo fabuloso, e em Atos capítulo 12, Pedro foi preso por Herodes. Pedro foi jogado na cárcere interior, e Herodes tem toda a intenção de matá-lo. Mas um anjo do Senhor aparece no meio da noite. E isso é interessante porque Pedro achou que estava sonhando, mas não era um sonho. Às vezes, experiências espirituais são difíceis de discernir se são sonhos ou se são realidade. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve sobre si mesmo. Ele disse: Eu fui ao céu. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que fui até lá. Às vezes é muito difícil discernir essas coisas. Mas Pedro achou que estava sonhando quando na verdade era um anjo, e o anjo fez as correntes caírem de suas mãos. O anjo disse: Levante-se, levante-se. E é interessante porque em grego diz que o anjo disse e disse e disse, isso significa que o anjo disse: Levante-se. Eu disse: Levante-se. Pedro achou que era só um sonho, enquanto o anjo insistia: Levante-se, pegue suas coisas, vamos andando. E à medida que Pedro se levantou e começou a se mover, as portas da prisão simplesmente se abriram sozinhas, e Pedro se viu completamente liberto. Isso foi proteção angelical e foi libertação angelical. Eu simplesmente acho isso incrível, mas esse é um exemplo muito importante. Mas então você chega ao ponto número 5. Anjos fazem anúncios divinos. No entanto, quero deixar isso para a próxima vez que estivermos juntos.
Mas até agora, hoje, vimos os 4 primeiros pontos do que os anjos fazem por nós e vimos o que os anjos não fazem. Se você ouvir que um anjo está ensinando, desconsidere, esse não é um anjo enviado por Deus. Sabemos que o próprio diabo pode se transformar em um anjo de luz, e é por isso que é tão importante que você entenda o que os anjos não fazem e entenda o que os anjos fazem. E hoje vimos 4 pontos muito importantes sobre as maneiras como os anjos ministram para nós. Mas quando eu voltar, vou continuar compartilhando mais sobre o que os anjos não fazem e o que os anjos fazem. E quero lembrar você que tudo isso está no meu livro, que se chama A Light in Darkness, 7 mensagens para 7 igrejas.